Olá, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre como aumentar sua eficiência operacional, criar indicadores e ainda aumentar a receita do seu escritório contábil. Bom, eu sou o Eric Pomin, sou o CEO do Grupo Soluta. Grupo Soluta que começou com a Soluta BPO, que presta serviços também de contabilidade na área fiscal, mas nunca se limitou apenas ao segmento de serviços contábeis. A Soluta tem crescido justamente por entender a necessidade dos empresários por vários serviços que fazem sentido em relação à terceirização. Essas são algumas das empresas que hoje confiam no nosso grupo. E para a gente começar a bater o nosso papo, eu gostaria de trazer uma reflexão que foi o que nos levou até esse momento onde nós estamos. A Soluta começou no ano de 2009. Eu já trabalhei como executivo em um escritório contábil muito tradicional, que tinha mais de 20 anos de experiência de atividade, né? E eu fui contratado para fazer uma expansão, fazer uma ampliação desse escritório. E trabalhei lá por 6 anos. Quando comecei, o escritório tinha 20 colaboradores. E quando eu saí, esse escritório tinha aproximadamente 400 colaboradores. Enfim, depois dessa minha experiência, eu pude ter o privilégio de começar a nossa jornada que nos trouxe até aqui e fui um dos fundadores, né, da Soluta Contábil, que depois se tornou a Soluta BPO. Nós sempre tivemos a preocupação, até por conta do ano de 2009, quando nós iniciamos as operações, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com o projeto SPED e com a capacidade da Receita Federal e das receitas estaduais em fiscalizar os contribuintes, as empresas. Então, todo o nosso plano de negócio se baseou em relação à tecnologia e para que pudéssemos chegar aqui nesse momento, 11 anos depois, com uma base sólida para nossa prestação de serviço. Bom, e aí para avançar rapidamente, estou trazendo aqui um estudo de cenário, falando um pouquinho, algo que vocês já devem ter ouvido, vocês contadores, né? O nosso público aqui é um público de contadores. Nós estamos falando de eficiência para escritórios de serviço contábil. E aqui nós temos o HAL, o supercérebro, com alguns dados, né, que nos mostram aí o poder de processamento desse supercomputador. E passo para algo que estudo todos os anos, que é o Plano Anual da Fiscalização. Esse aqui é o de 2019. Vou trazer breves highlights. A autorização para a reprodução desse material, né, é permitido, desde que a gente cite a fonte está aqui. E aí a pergunta é, como a Receita Federal do Brasil te fiscaliza? E aí a gente começa a analisar, né, essa linha que mostra para nós a evolução do crédito tributário constituído pela Receita Federal ao longo dos anos. Veja que em 2018, esse crédito tributário, que para nós empresários significa autuações, foi de 186,93 bilhões de reais. E por que eu estou falando disso com você, empresário contábil? Porque com certeza você está preocupado com esse cenário, você está envolvido nesse cenário, mas nós precisamos enxergar que nós temos a grande maioria das empresas brasileiras sendo fiscalizadas e autuadas pela Receita Federal e com um orçamento grande para isso, uma vez que elas vêm sendo autuadas. Então as empresas já entenderam que elas precisam destinar recursos para processos de auditoria eletrônica e melhoria dos seus controles e dos processos fiscais, contábeis e de folha de pagamento. Aqui nós temos outros dados,
na evolução aí dos créditos, né? E o que chama atenção é a quantidade de auditorias externas realizadas no ano de 2014 para o ano de 2015. Vejam que as auditorias externas são muito menores, mas trazem um resultado para a Receita Federal muito maior, enquanto que a revisão de declarações é muito mais numerosa, porém traz um resultado ainda pequeno. Aqui nós temos a soma, né, dos períodos, aí, dos grandes períodos, de 2008 a 2011, 2012 a 2015, chega aqui em 582 bilhões de reais de autuações, uma variação, se comparada com o período anterior, de quase 60%. E aí eu te pergunto, como você está preparado, né, para esse cenário que continua ampliando? Aqui eu trago os números de 2017 e 2018. Veja que a quantidade de auditorias externas presenciais caiu de 2017, de 11.935 auditorias para 8.494 auditorias, e o volume de créditos praticamente se manteve o mesmo, teve uma variação pequena, uma variação para baixo, para 181 bilhões de reais, mas você teve aí quase 3.000 auditorias externas a menos, e o número de revisão de declarações, né, também ligeiramente menor, com 337 mil revisões de declarações. Quem a Receita Federal fiscaliza? Então aqui nós enxergamos o seguinte: a fiscalização dos grandes contribuintes é a principal prioridade da Receita Federal. Então aqui a gente separa, né, os grandes contribuintes, quanto foi a cobrança sobre esses grandes contribuintes e o valor total das autuações por parte da fiscalização da Receita Federal do Brasil. Vejam como o montante de autuações ele é imensamente maior proporcionalmente se a gente falar dos grandes contribuintes. E as unidades especializadas de maiores contribuintes respondem por 55,47% das autuações. Aqui nós temos mais dados da participação dos grandes contribuintes nas autuações totais da Receita Federal do Brasil. E aqui nós começamos a mostrar o que especificamente é alvo, né? Então, o plano de fiscalização completo traz todas as operações que a Receita Federal desdobrou no ano de 2019. Aqui eu estou trazendo apenas uma delas e mostrando, vou mostrar aqui nos próximos slides, até mesmo um exemplo de auto de infração. Então, pensei somente em um dos itens do plano todo e vou mostrar para vocês, na prática, um auto de infração que aconteceu até em 2016. Aqui eles avisam, né, que vão tratar sobre a omissão de receitas com base nas notas fiscais eletrônicas. Todos sabemos que, através das notas fiscais eletrônicas, a Receita Federal e os estados têm acesso ao que as empresas faturaram e compraram. E é muito fácil, né, usando um sistema de informação, fazer o cruzamento entre a declaração, a apuração dos impostos, né, e as notas fiscais, os documentos fiscais eletrônicos emitidos. Então aqui eu tenho uma autuação no valor de R$ 764 mil antes da aplicação da multa e dos juros, falando de IR, contribuição social, COFINS e PIS. Essa é uma fiscalização que chegou para nós de forma totalmente eletrônica. Praticamente não houve contato com o fiscal. Todo o levantamento, né, o cruzamento foi feito eletronicamente. As intimações feitas no domicílio eletrônico do contribuinte ou no domicílio tributário eletrônico. E fala aqui sobre as análises, né, das notas fiscais eletrônicas versus as apurações. E é citado aqui que as informações estão disponíveis no âmbito do SPED. Logicamente, nós enviamos essas obrigações mensalmente como contabilistas e a Receita tem acesso. Bom,
aqui ele começa a discorrer aí sobre as informações que foram colocadas na DIPJ, né? Na época ainda existia a DIPJ, o valor de 25 milhões de reais. Aqui começamos a ver informações sobre a apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, onde a própria Receita segrega a base de cálculo, né, nos itens que têm base e dos itens que são monofásicos, então não entrariam na base de cálculo. E aqui a gente já vai avançando para a apuração dos créditos conforme o SPED. Então a Receita vem demonstrando aqui que o contribuinte tomou R$196 mil de crédito de PIS e R$902 mil de créditos de COFINS, conforme demonstra a sua apuração eletrônica. Pois eles vêm abrindo os valores apurados em nota fiscal eletrônica, tá? Detalhando aqui mensalmente os valores de receita, perfez aqui total de R$25.967.000, até o momento que a Receita lista que o crédito disponível nessas notas fiscais eletrônicas de aquisição, compras, perfizeram o total de R$157 mil de PIS, R$725 mil de COFINS. E aí a gente chega nas diferenças, né? Então aqui a gente já tem o quadro comparativo, R$196 mil de crédito de PIS, segundo o SPED, contra R$157 mil de crédito de PIS, segundo a apuração de NFE. Mesma metodologia para COFINS, com base no SPED, contribuições, né, EFD, contribuições de R$902.825 contra R$725.882 apurados em nota fiscal. E aqui já vem trazendo a diferença apurada, o crédito é maior. E aqui eu volto para o nosso quadro comparativo, na verdade, o nosso auto de infração antes da multa, né? Então, apenas os créditos relativos ao creditamento a maior perfizeram um total aqui de R$764 mil. Eu nem trouxe aqui a autuação do imposto de renda e da contribuição social. O foco não é esse. O foco é demonstrar a capacidade, né, da Receita Federal em fiscalizar e autuar eletronicamente. E isso aqui foi um erro ocasionado por um contabilista que fez as apurações em 2013 e no ano de 2016, quando a Receita Federal fiscalizou, não tinha utilizado nenhum mecanismo de conferência do trabalho, nenhuma auditoria prévia e gerou para a empresa um prejuízo de mais de R$1 milhão. E aí a gente vai falar do resultado da falta de segurança fiscal eletrônica. Bom, aqui a gente começa a falar da possibilidade de receita aí para o seu escritório. O sistema da audito para essa empresa poderia ter sido vendido aí como serviço pelo seu escritório de contabilidade. Essa empresa poderia ter investido R$12 mil por ano ou R$1.000 por mês e evitado um auto de infração de mais de R$1 milhão, olhando só para esse exercício. Então, aqui eu começo a falar já de oportunidade de aumentar sua eficiência operacional, criar indicadores e aumentar a receita do seu escritório contábil. Por que aumentar a receita do seu escritório contábil? Porque utilizando aí uma plataforma como a da Audito, você integra todas as suas notas fiscais eletrônicas recebidas, todas as apurações enviadas para o fisco são alimentadas na plataforma de forma totalmente eletrônica, sem nenhum input manual. O sistema se autoalimenta e você pode fazer o papel de consultor, você pode fazer o papel de auditor, você pode ser o auditor da própria operação do seu escritório e evitar esse tipo de problema para os seus clientes. De uma maneira muito prática, também é possível você fazer diagnóstico para empresas que não são suas clientes ainda e se colocar como um auditor
de empresas que têm contabilidade interna. Bom, quais os principais problemas apurados nas fiscalizações que nós, desde 2015, temos trabalhado para resolver, desenvolvendo a plataforma da Audito, que serve aí toda a operação do Grupo Soluta. Obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica de entrada e, logicamente, garantir que todas essas notas fiscais de entradas sejam de fato escrituradas, operações interestaduais com não contribuintes, mercadorias não entregues e a falta de recusa no verso do documento fiscal e o uso do manifesto do destinatário. Indo para a análise da escrituração, os CFOPs incorretos em relação às operações realizadas, saídas sem tributação do ICMS não informada à base legal na NFE, erros diversos nos destaques das alíquotas dos tributos, notas fiscais não escrituradas nos livros, lançamento incorreto do DIFAL em conta gráfica, prazo para circulação da mercadoria, saída do estabelecimento, empresas inidôneas, divergências entre remessas e retornos, quando a gente fala aí dos estoques, ausências de XML no momento da fiscalização. Bom, pessoal, eu transportando agora aqui para um caso real, onde nós fizemos uma auditoria prévia para demonstrar qual o status, dessa empresa quando a gente olha apenas o cruzamento dos documentos fiscais eletrônicos emitidos e recebidos versus o SPED fiscal, a apuração de ICMS. O que nós encontramos, trouxe aqui apenas uma pequena amostragem, isso é retirado das telas do sistema. Você tem a loja 1, a 2 e a 3, os quadros em verde aqui, onde tudo deu positivo, então a gente não tem nenhum tipo de problema. Esse quadrinho aqui são documentos fiscais eletrônicos que foram escriturados, constaram da apuração, mas não nos foram apresentados no momento da auditoria, os arquivos XML. E esse quadro azul, onde começa a maior parte dos problemas, são documentos fiscais eletrônicos emitidos pela empresa ou contra a empresa, que nós recebemos do próprio cliente, mas que não constavam da apuração dentro da empresa correta. Aqui nós temos as notas que foram escrituradas com algum tipo de divergência, data, valor, CNPJ, status de cancelado, enfim. E aqui nós temos outros arquivos que não deveriam fazer parte da apuração ou que não tinham nos sido entregues pela empresa, mas nós conseguimos catalogar direto das fontes oficiais aí da Secretaria da Fazenda da Receita Federal. Bom, importante citar que o sistema da Audito ele tem um módulo de gestão de documento fiscal eletrônico. Posso afirmar com certeza que é o mais completo do mercado. E ele deixa todo esse cenário muito simples para o contabilista operar. O mais simples possível, porque é um cenário complexo. E aqui a gente tem um resumo, uma planilha, uma tabela que nós montamos sobre as condições. Aqui já tenho todas as empresas que fazem parte do grupo e aqui os totais, Então, notas sem XML, Vamos lá. Então, a gente tinha a nota na apuração, não recebemos o XML, 542 ocorrências. Notas próprias. Notas de terceiro, 19 mil. Agora, não encontradas na escrituração, Notas que foram disponibilizadas para nós, o arquivo XML, mas não estavam escrituradas no CNPJ correspondente. Tivemos 39 mil notas próprias, 89 mil notas de terceiros. Obrigações ausentes ou em branco, 32 no período. FD contribuições em branco ou ausente no período tiveram 9. E escrituração indevida, Notas que não deveriam ter sido escrituradas,
e foram 32 notas próprias e 35 mil notas de terceiro. E para finalizar, 403 notas com algum tipo de divergência. E aqui eu transporto para valores. Não vou ler aqui os valores. Os valores aqui são todos na casa de 1 milhão. Mas aqui a gente começa a calcular o tamanho do risco que essa empresa estava exposta. E aqui, analisando, cortando para uma das empresas, apenas observando 3 anos, 2013, 14 e 15, nós tivemos aqui, se for observar, as notas não lançadas e os créditos tributários em apenas uma loja. A gente tem os riscos fiscais, fora os riscos fiscais, mais de R$ 470 mil de impostos recolhidos a maior, porque os créditos dessas notas fiscais, que perfizeram um valor contábil de R$ 5.850.000, uma base de cálculo de ICMS de R$ 1.823.000 e um crédito de ICMS de R$ 307.000, um crédito de PIS de 28 mil, um crédito de COFINS de 132 mil. Olhando aqui para uma loja, nós tivemos neste período quase R$ 500 mil de impostos recolhidos a maior e, logicamente, o risco dessa empresa ser autuada, e, além desse valor, ter um acréscimo aí por conta de multas e juros. Se você multiplicar esse valor por 13, você chega aí a mais de 5 milhões de reais de créditos não aproveitados. Bom, e aqui eu começo já a falar, do nosso time de auditoria, como ele funciona. Nós temos aí essa estrutura onde nós temos um gerente, um coordenador, 2 analistas e um auxiliar. E eles são responsáveis direto pela aplicação dos procedimentos de auditoria para dentro da nossa empresa, conferindo todo o resultado da nossa apuração, para que esse tipo de problema não aconteça. E aqui eu venho trazendo para vocês essa visão que mostra o seguinte: no nosso modelo, a gente implanta a partir, do início do relacionamento com o cliente, a gente começa aí 2 motores. O primeiro, vem aqui, a gente vem do cadastro da empresa, passando pelo processo de validação, indo para análise crítica, analisando obrigações estaduais, obrigações federais, gerando o que a gente chama de book de auditoria, e aí o fluxo começa de novo. Mas quando eu estou aqui nesse passo, nesse momento, nós estamos olhando o legado, ou seja, hoje a gente olha de 2020 a 2015. E aqui já nesse outro motor, no momento atual, a gente faz o acompanhamento periódico. Então a gente faz o download de todas as obrigações entregues de forma automatizada, realizamos os comparativos, fazemos ajustes e recomendações todos os meses para evitar que nós tenhamos esse tipo de problema. Então a gente estruturou, a nossa auditoria como serviço em 10 passos. E qual é o passo a passo da nossa segurança fiscal eletrônica? O que nós precisamos conferir? O que nós não podemos deixar de ter em mente? Bom, primeiro capítulo, nós precisamos ter aí o acervo de documentos fiscais completo e disponível para que você utilize nos seus métodos de auditoria. Você precisa acompanhar como o seu cliente trabalha com esses documentos fiscais eletrônicos. Eles são a fonte, ele é a matéria-prima de todo o seu trabalho de apuração. E ele vai dar base para que você possa fazer o trabalho de auditoria. Inclusive do cadastro tributário, porque se você tem acesso ao documento fiscal eletrônico e um sistema que possibilite, você consegue fazer atualização constante e crítica das divergências sobre aquilo que o seu cliente coloca no documento fiscal e que pode ser fonte de prejuízo
seja por recolhimento de impostos a maior, seja por autuação, justamente por ele ter recolhido o imposto a menor. As apurações, né? A EFD de ICMS de PIS e COFINS, nós temos que entender aí se elas são entregues no prazo, se elas estão entregues em consistência com as demais obrigações. E aí nós sugerimos, né, auditoria externa mensal ou terceirizada. Analisar nessas apurações como está o tratamento do estoque. Se os saldos e valores estão consistentes, se o balanço versus a EFD versus o inventário está ok, se nós temos aí itens positivos ou negativos, e também aconselhamos a auditoria externa periódica. Então, como disse, isso para dentro da sua operação é uma obrigação, né, para que você tenha os indicadores para entender se você está eficiente ou não. E quando você olha para fora, você tem a possibilidade de transformar isso em uma área que venha a trazer novos negócios e permitir acréscimo de receita mensal, executando essa auditoria, tá? Há 5 anos, quando a gente começou, isso era bem mais complexo porque não existia um sistema que fizesse toda essa compilação de dados, né? A busca, o armazenamento e o cruzamento dos dados. Mas ao longo desses 5 anos a gente desenvolveu aí muito a plataforma da Audito e hoje 200 escritórios contábeis já são clientes da plataforma, fora as nossas grandes contas, nós chamamos de contas corporate, são empresas aí que têm 200, 300, até 1.000 CNPJs e seus controllers, contadores precisam administrar essas obrigações, esses CNPJs. Nada diferente do universo de um escritório contábil que precisa realizar, né, não só a entrega das obrigações, como a verificação se tudo o que foi entregue está em ordem. Bom, então aqui a gente traz as soluções da Audito, né, que pode ser usada como base para essa prestação de serviço. Então nós temos o auditor de obrigação, o gestor de documento fiscal eletrônico, o cadastro tributário unificado, o sistema de análise de escrituração e de análise de estoque. E o que é necessário para que você faça uma análise inicial de uma conta do seu escritório, né, de uma CNPJ que você administra, ou de uma conta de um cliente que você está prospectando? O sistema da Audito trabalha com o certificado digital A1, a senha do posto fiscal eletrônico, no caso de São Paulo, né, o equivalente nos outros estados, os XMLs do período. Então aqui é necessário que você tenha os XMLs do período. Se você vai fazer uma auditoria de períodos anteriores, você vai precisar pedir isso para o cliente, mas se você vai fazer de 90 dias, né, de hoje para 90 dias para trás, presente e futuro, o sistema da Audito cataloga todos os documentos emitidos pelo seu cliente e recebidos também por ele, tá? Volto a repetir, nosso sistema de gestão de documento fiscal eletrônico é o mais completo do mercado. Bom, e aqui eu vou falar dos passos, né? Então aqui a gente tem um cadastro, né, que você precisa colocar dentro do sistema, o regime tributário, a inscrição municipal, a inscrição estadual, o CNAE e as obrigatoriedades das obrigações acessórias. O sistema tem um pré-cadastro, mas vale a pena você confirmar para que não exista aí o que a gente chama de falso positivo. Então é muito importante esse passo. No passo 2, o que vai ser feito, que é a consistência, né? Então a gente vai buscar a consistência das obrigações acessórias, fazendo o download junto a bases federais e estaduais de todas as obrigações e começando pelas notas fiscais eletrônicas. Tá? Então nesse passo aqui, a gente busca de forma eletrônica quando a gente fala de presente e futuro.
E nós buscamos aí, através de legado, esses documentos para que você tenha a base completa para que você possa dar sequência ao trabalho. No passo 3, a gente já vai falar da análise crítica das informações e dos documentos. É um estudo pormenorizado que consiste no mapeamento das reais pendências e divergências em tributos, alíquotas e demais conciliações. O passo 4, a gente já vai evoluir para alerta de divergências, avaliação do ranking dos contribuintes da Cefaz, apropriação de crédito do ICMS e preparação para o ranking público Cefaz. Aqui a gente está falando de São Paulo, mas a gente tem essa condição em outros estados também. Hoje a base da Audito já alcança todas as unidades de federação. Bom, no nosso passo 4, a gente faz o download das bases estaduais, procurando aqui por obrigações ausentes e em branco, GIAs ou equivalentes em branco, obrigações acessórias com divergência nos valores e transporte de saldo, e também confrontando aí a GIA versus a EFD. Depois a gente passa para a parte federal, fazendo um download aí de uma série de arquivos, montando o monitoramento de todos os impostos. Passo 6, a gente faz a geração do book de auditoria, mostrando aí as ocorrências, estatísticas de risco, multas, valores inscritos em dívida ativa e fazendo um parecer. E aqui a gente começa, né, no que a gente tem ponto de controle, é quando a gente chega com o material pronto em mãos, o que nós chamamos de pendenciamento, onde nós conseguimos aí entender claramente aquilo que precisa ser feito como plano de ação para que a empresa tenha total regularidade. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo desse trabalho para que vocês tenham muito claro aí a nossa capacidade de processamento, a capacidade de execução, mas também para que você veja como fica um trabalho pronto para um cliente. E novamente a ideia é compartilhar com você essa metodologia para que você possa levar essa dinâmica para dentro do seu escritório, transformando os problemas da sua operação em oportunidades, transformando os problemas da sua operação em indicadores de eficiência e um plano de ação para que você possa evitar prejuízos e a perda de seus clientes. E aí a gente fala de acompanhamento periódico, né? Isso se torna um ciclo onde a gente faz o apontamento das ocorrências, alimenta as estatísticas de risco, faz a previsão de multas, faz também o monitoramento das obrigações acessórias e dos indicadores junto aos planos aí de conformidade da Secretaria da Fazenda. Comparativo, né? Um relatório comparativo da performance da auditoria com ciclos anteriores, para saber se você vem evoluindo ou se você vem regredindo, de acordo com os ajustes que foram propostos. E o passo 10 consiste em relacionar todos os ajustes e recomendação. Ele é composto pelo relatório final do ciclo periódico, onde nós apresentamos aí não apenas os índices quantitativos, mas também um parecer técnico a respeito das atividades, dos achados e das resoluções encontrados na auditoria do ciclo. Bom, dentro dessa área, nós colocamos também o que nós chamamos de atendimento pré-fiscalização. Fazendo toda essa dinâmica, colocando esse processo em prática, você vai estar preparado para esse atendimento pré-fiscalização. Então, mesmo antes da fiscalização, apontar essas ocorrências, essas divergências para você, você já estará cuidando desse legado, dessa base,
contabilizando essas ocorrências, propondo plano de ação, mas você pode transformar isso também em um núcleo de receita, né? É uma carência muito grande das empresas por um profissional ou por uma empresa que consiga atender o fisco em alto nível, produzindo subsídios, né, para atendimento da fiscalização e agindo rapidamente para a regularização das pendências, uma vez que o fisco tem adotado a postura de lançar mão aí do expediente da autorregularização. Então é meio comum a gente receber comunicados do fisco concedendo prazo para que o contribuinte faça a autorregularização e dessa forma evitando autuações. Bom, agora eu vou compartilhar com vocês o resultado de uma das nossas auditorias. Então aqui eu tenho comparativo, onde a gente mostra, né, no período de 2015 a 2018, quantidade de arquivos que foram processados, 18.672, a quantidade de ocorrências, né, 1.042, e a efetividade nesse período, 94,42. E depois nós trazemos para o período onde a gente faz já o acompanhamento mensal. Então aqui eu tenho aquele legado, período pregresso, e aqui nós temos o presente e futuro. Então a gente mostra que com a auditoria, mesmo você tendo aí 6.159 arquivos, período aí de pouco menos de 18 meses, a gente teve apenas 9 ocorrências, uma efetividade de 99,85%. Aqui nós mostramos a nota, né, do nos conformes, comparando aí todas as empresas do estado de São Paulo, e mostramos uma efetividade ainda baixa. Em relação ao legado, né, foi feito um trabalho muito grande para que a gente chegasse nesse indicador de 94,42%. Essas 1.042 ocorrências que restaram, elas são numerosas, mas se você olhar o todo, elas diminuíram muito. E aqui a gente vem detalhando, né? Total das não ocorrências, das ocorrências e como elas se dividem em ocorrências estaduais e em ocorrências federais. Depois a gente passa para a evolução disso ao longo dos anos. Mostramos as ocorrências ano a ano. E qual é o ano aqui que é o vilão da ineficiência? Foi o ano de 2016. Esse ano aqui é o ano que puxou todos os nossos resultados para baixo. Aqui nós temos os números abertos, né, por ano, em relação à ausência das obrigações, divergência entre as obrigações e obrigações entregues sem nenhuma informação, obrigações entregues em branco. E aqui nós temos, né, o processo de BPO da auditoria, mostrando que nós detectamos aí um percentual efetivo de 99,21. Então, a partir do momento que a auditoria iniciou, ela se manteve aí de 99,21%, e depois, né, dos pareceres dos relatórios, a gente já chegou aí a 99,64%. Então, foram apontadas 27 ocorrências no período e 9 ocorrências ainda permanecem sem resolução. E aqui a gente mostra também o relacionamento com o fisco, pegando aí o processo, né, da análise nos conformes, programa de relacionamento com o fisco estadual, onde a gente vai monitorando aqui a evolução das notas, tá? Então a gente vai acompanhando para saber, né, o que está acontecendo e mostrar para o cliente um plano de ação para que essa ineficiência não continue subindo. E aqui eu tenho os indicadores que são feitos para dentro da empresa. Tá? Então aqui a gente tem
as obrigações falando de legado, de 2014 a 2018, um universo de arquivo de 25 mil, quase 25 mil arquivos, para mais de 812 clientes. E aqui a gente mostra o cenário inicial de quando foram contabilizados esses arquivos e trazemos para o cenário atual. Então aqui nós temos os percentuais, né, que foram concluídos relacionados a todas as ocorrências de ineficiência. E aqui a gente tem um cenário inicial por obrigação, o cenário atual, o que permanece ainda sem resolução, e também os arquivos que foram corrigidos. É lógico que dentro desse cenário aqui nós temos diversas situações onde nós dependemos, vocês sabem, né? Nós dependemos dos clientes, dos sistemas dos clientes, da ação do cliente para que você possa fechar um determinado imposto, das particularidades. Então, muitas vezes, você tem aí uma empresa que está em processo de discussão judicial e não se renovou o certificado digital, onde existe a falência e o cliente continua vinculado a nós. Então, nem tudo é possível que seja resolvido, mas a gente tem esse número e a gente tem isso muito claro aí na tela do sistema. E aí eu passo aqui para a tela do sistema para mostrar para vocês rodando, né? Isso aqui é uma base operacional, ela está no ar. Vou até atualizar os números aqui. Estou no browser. Vou selecionar uma das nossas organizações para que vocês acompanhem aí o processamento, né, em tempo real. Isso aqui é a tela do nosso auditor de obrigações, uma das telas do auditor de obrigações, do módulo auditor. E aqui nós temos a evolução por tipo de obrigação e por ano. Então, quando eu seleciono um determinado ano, ele me mostra os números evolutivos mês a mês, baseado no download de todas as obrigações que a gente fez. É importante citar que aqui a gente tem a parte previdenciária, que está em momento ainda está em versão beta, né? Nós estamos ainda trabalhando nela. E eu tenho aqui todas as ausências, por exemplo, federais. Ó. Então eu posso desabilitar ou habilitar e eu vou verificando as ausências federais. Importante citar que na ausência federal, nesse modelo, a gente tem os DARFs não recolhidos. Então a gente precisa separar daqui, usando filtros, os DARFs que não foram recolhidos. E aqui a gente tem também essa situação dos espelhos de fonte de folha ausentes. Então esses números aqui estão sendo puxados para cima, justamente por conta de situações aí que a gente vem ajustando. Mas nós temos aqui uma série de indicadores montados diretamente das obrigações acessórias entregues ou não entregues. E aí a gente consegue, com um clique, listar quais são as empresas que têm esse problema ou que têm, por exemplo, uma divergência. Isso aqui roda 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum tipo de input manual. E aqueles gráficos, aqueles números que eu mostrei para vocês anteriormente, são gerados com base nessas informações. Então, meus queridos, é isso que eu tinha para trazer para vocês, como, né, o Grupo Soluta transformou aí a sua eficiência operacional, criou indicadores e aumentou a receita do seu escritório
compartilho aí com vocês. E estamos à disposição, caso vocês queiram trocar mais experiências e implantar essa metodologia também no seu escritório, usando logicamente aí qualquer software, né? Na nossa experiência, nós usamos software da Audito. Nós especificamos esse software com a intenção de compartilhá-lo no mercado. O mercado é muito grande para que nós façamos a atuação aí como prestador de serviço, e a gente compartilha com vocês, contadores, e também com empresas, né, corporate, a gente chama, são empresas maiores, que têm a necessidade de gerenciar vários CNPJs, várias obrigações, e não podem correr o risco de cair aí na malha da Receita Federal. Então, faz muito sentido que você tenha um software, não precisa ser o nosso. É muito interessante que você tenha uma área focada nisso, independente do software e da metodologia que você vai usar. Eu aconselho que você tenha um time focado, dedicado nisso, para que você não venha a ser surpreendido por autuações. O que eu tinha para hoje é isso, pessoal. Se você quiser mais informação, por favor, se inscreva aí nas nossas redes sociais, as redes sociais do Grupo Soluta, da Audito Tecnologia, e eu fico aí à disposição para uma próxima conversa. Muito obrigado a todos, um grande abraço.